Salve a todas, salve a todos, 25 de julho de 2023. A pergunta que lançamos esta semana é: nós nascemos sabendo ou aprendemos conforme vamos vivenciando e experimentando? Tranquila a pergunta? Essa pergunta dialoga um pouco ou um tanto com o que trazíamos na semana passada, onde eu perguntava se estávamos parados ou se estávamos em movimento. Tudo isso tendo como pano de fundo o entendimento desta tal quinta dimensão. Para onde estamos indo, para onde estamos rumando. Então, no primeiro momento, nos perguntei se estamos parados ou se estamos em movimento e tentei mostrar minimamente que varia conforme o nosso referencial. E a partir desse nosso referencial, pensando na Terra como uma grande nave, estamos em movimento em direção à grande Alcione. E nessa direção que estamos passando por territórios, ambientes com marcações um tanto quanto com ruídos de grandes batalhas, de muito ódio, com essa atmosfera obscurantista que novamente nos assombra, trazendo uma equalização, uma simultaneidade de movimentos quase orográficos da nossa própria Terra com esses períodos lá atrás, medievais e até anteriores, com próprios ruídos do universo que também vivenciou em priscas eras lá atrás, momentos muito conturbados no que se refere a isso. No que se refere especialmente às ideias supremacistas, que ocasionou guerras por aí e que causa inúmeros arrepios nos seres. Nós estamos passando por algumas localidades nas quais é possível captar essas vibrações. E quando a Terra, por um movimento igualmente de atração, sintonia, vibração, perpassa, ela capta essas vibrações, e nós daqui não poderíamos talvez ser diferente, sente de novo aquele peito estufado, aquela necessidade de lutar pela pátria, pela religião, pela família, por matar os outros, por ser mais preto, matar o outro por ser, enfim, essas doideiras que estamos vendo aí e que não nos deixam mentir e que tende a piorar, mas vai melhorar. Então essa foi a pergunta deixada no vídeo anterior. A pergunta do vídeo de hoje, tendo sempre como pano de fundo esse movimento em direção à quinta dimensão, mas trazendo essa nossa interioridade como uma marcação em um horizonte, é ele que nós não queremos perder de vista. A nossa interioridade, a nossa subjetividade. E é por isso que vamos hoje passear acerca dessa pergunta. Nascemos sabendo ou aprendemos conforme a experiência? Primeiro. E para nos ajudar a responder a esta pergunta e dialogar com o que virá depois, é que nós vamos trazer o grande Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Gênio da raça. Gênio da raça. Contribuições para nós, na forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa estruturação de convivência que permeia o nosso fazer até hoje. E, ao mesmo tempo que isso representa avanços acerca dessa interioridade em consonância com as relações que estabelecemos com os outros, isso na marcação psíquica, porque o modelo psíquico, tanto freudiano quanto junguiano, quanto os mais diversos modelos psíquicos de interioridades dos seres, resguardam, revelam, retomam essa identificação kantiana. E é um pouco disso que nós vamos falar
nesses breves minutos, 1 hora, 2 horas, 354 milhões de minutos. Serei breve, porque nós temos muitos colegas, obviamente, capacitados, falando do lindo Kant e também da construção do próprio Kant em relação e em diálogo com Freud, o cara que a gente vai visitar aqui também. As marcações que eles trazem têm essa profundidade acadêmica que não as visitarei, mesmo porque eu não as tenho. Eu vou por outros caminhos, que é essa marcação de como que esse pensar filosófico dialoga com esse oculto, com essa tradição hermética ou com esses interlocutores ocultos que nem sempre a academia faz uso e se vale justamente pelos limites colocados pela própria razão a partir do paradigma kantiano. Eu prometo que eu vou explicar isso tudo, vocês vão me entender como água, forma fácil e tranquila. Mas eu retomo a nossa pergunta para a gente ir caminhando. A pergunta, se nascemos sabendo ou se aprendemos conforme a experiência, ela está em diversas tradições filosóficas. Eu estou pensando aqui nessa filosófica demarcando o nosso ocidente, grego, sem falar da pilhagem que fizeram com o pensamento maravilhoso africano, egípcio, banto. Estou entrando nessas marcações. Estou aqui pensando na filosofia mesmo grega, filosofia ocidental. E aí, diversas correntes, diversas escolas, muitas com o pé na mística, o orfismo, o pitagorismo, o próprio Platão com o seu mundo das ideias e o próprio René Descartes, que vai retomar e aprofundar as condições inatas para esses caras, essa corrente do inatismo. Nós nascemos sabendo. Nós nascemos nessa concepção tendo um software já instalado que no primeiro toque, ou às vezes apenas observando e olhando, acessaríamos, recordaríamos, relembraríamos de tudo que já sabemos. É a perspectiva mais direta do inatismo. Então, nascemos com um programa que já roda naturalmente o que é o bem, o que é o belo, o que é o justo. Isso é universal, isso já foi dado, isso está instaurado em cada um de nós. Aqui eu não estou puxando ainda para a mesma dimensão teológica que vai recorrer muitas vezes a esse inatismo. Estou aqui só nas perspectivas epistemológicas, o estudo do conhecimento. Epistemologia, coisa bonita que estamos fazendo quase sempre. Mentira, as pessoas não querem mais estudar o conhecimento. É lastimável, é lastimável. É lastimável, é lamentável, meu Deus. Lamentável, porque alguns, de fato, relembram e acessam. E isso aí é uma questão que já estamos vivenciando. Eu vejo isso nas salas de aulas, especialmente na pós-graduação. Aquilo que a gente sabe sem saber que sabe, mas eu já sei, mas não me importa e não me interessa. Você vai ter que cursar 4 anos de faculdade para. Estamos vivenciando isso aí na contemporaneidade. Algumas pessoas, de fato, estão aprendendo por download, aprendendo pegando no ar, trazendo conhecimentos, inovações, coisas diferentes e reinstaurando toda uma forma de ver, de pensar. Temos isso acontecendo, mas eu falo disso daqui a pouco. A outra corrente, que nós vamos ver um pouco dela nos céticos.
nos céticos, nos cínicos, no realismo aristotélico, mas, sobretudo, na escola inglesa empírica, vai virar e dizer assim, gente, não tem nada disso. Onde vocês estão com a cabeça de acreditar que alguém vai vir a conhecer algo apenas por lembrança, recordação? A gente aprende as coisas mediante a experiência. É a experiência que nos possibilita conhecimento, não as idealizações de algo. É bonito isso aqui, gente. Isso daqui dá vontade de ficar o resto da vida falando. Os idealistas têm uma concepção que é uma concepção matemática de mundo. É uma concepção geométrica de mundo, o demiurgo platônico. Antes disso, os próprios números para Pitágoras. E antes disso, os próprios sons para os órficos. E antes disso, as próprias ideias para os egípcios. Há um grande arquiteto no universo. Mas essas coisas foram se corrompendo e foram chegando sempre diluídas ao ponto da gente ficar aí apenas com essas vagas lembranças, esse tautear cego das coisas. Mas nesse tautear cego das coisas, esses caras das filosofias inatistas, das ideias a priori, eles vão virar e dizer: a matemática é um porto seguro. 2 mais 2 são 4. Aqui no Egito, no século XV, no século XXIII, no século XXV, 2 mais 2 são 4. E mais importante do que 2 mais 2 são 4, porque esses caras eles não vão trabalhar apenas com a matemática pela álgebra. O grande pressuposto é o arquiteto, é o geômetra. É essa arquitetura mental que possibilita o entendimento da coisa em si. É o reconhecimento de que tem um princípio, de que tem uma inteligência e de que tudo tem uma essência. E pelo ato de pensar, mas não é qualquer pensar, é esse pensar altamente sofisticado, filosófico, matemático, geométrico, que eu alcanço a essência das coisas. Um triângulo pode ser isósceles, pode ser equilátero, pode ser retângulo, pode ser de diversas formas. Não importa a forma com a qual esse triângulo vai me aparecer. Eu conheço o caminho que vou identificar a essência do triângulo. Para ser um triângulo, os seus 3 ângulos internos têm que ser ou dar 180 graus. Acabou. Nada mais me engana. Eu acesso em si a essência das coisas pelo pensamento. E esse pensamento não pode prescindir completamente da realidade. Eu não preciso de você, realidade. Eu não preciso. Eu penso. E no meu pensamento eu consigo criar o círculo perfeito. E eu consigo criar os triângulos perfeitos. E eu consigo criar o mundo perfeito. E se eu tento materializar esse triângulo, esse círculo, esse mundo perfeito, pronto, começou a merda. Acabou. Porque a perfeição existe aqui e não necessariamente aqui. No meu inatismo, na minha consciência, na minha cabeça, eu faço círculos perfeitos. Pensa um círculo aí. Pensou? Agora tenta desenhar. Olha que desastre é o seu desenho. Em especial porque o seu desenho não tem nada a ver com o meu. Nada a ver no tamanho. O círculo vai ser igual.
mas o seu círculo vai ficar meio oval, o seu círculo vai ser menor, o seu círculo vai apresentar problemas. Olha a fúria que me desperta isso. Porque o mundo perfeito está aqui na cabeça do demiurgo e vocês, réus mortais, que não seguem esses princípios dados pelo grande demiurgo, atrapalham toda a criação. Descansei e relaxei. O pessoal de uma ordem mais prática olha para esse povo e fala assim, gente do céu, meu Deus do céu, olha o osso quebrado ali, meu filho, tem que tocar. Olha a pessoa com febre ali, tem que tocar. Olha um mundo desenvolvendo. Olha as plantas, a agricultura, as coisas precisam de movimento, precisa de praticidade. Tem um fazer ali. Sai da cabeça e vem para cá, vem, põe a mão na massa. É o movimento praticamente dos empíricos. Os empíricos vão virar e tentar nos dizer e nos ensinar. Gente, aqui, ó, tem nada de software instalado não, tá? Presta atenção que eu vou te explicar como é que é. Uma grande tábua rasa, um grande quadro em branco, e é a partir da experiência que vocês vão escrever. É assim que é. Imagine aí o gosto da mexerica. Imagine aí o gosto do batom vermelho da sua amada. Imagine aí o beijo. Imagine aí uma transa. Lindas elucubrações que você está fazendo. Mas o gosto mesmo da mexerica, do beijo, da transa, é experiência. É sensação. É a sensação, ou são as sensações que nos possibilitam conhecer. Não essas especulações, ou imaginações, ou essas tessituras, ou essas arquiteturas que vocês ficam aí. Outra corrente, outra proposta, outra ideia. E você conhece como? Como é o conhecimento para você? Ainda melhor, como é que você aprende? Eu fico ouvindo minhas partilhantes, meus partilhantes, e o processo de aprendizagem, o processo de conhecimento deles é muito variado. Alguns conhecem olhando. Aí eu via meu pai dirigindo, peguei o carro e dirigi. Quê? Ué. Sentava lá do lado do meu pai, via ele fazer, comecei a dirigir. Via minha mãe costurando, comecei a costurar. Olha para você ver. Outros, ele não consegue nem conceber do que você está falando. Eu tenho que ter alguém que me pega mesmo pela mão, que vai me ensinar ali a sentar no carro, mexer no retrovisor, consertar o banco, ligar a ignição, sentir o acelerador. Eu preciso. Meu aprendizado passa por aí. Outros viram e falam assim, eu não preciso nada disso, eu preciso de ter alguém que vai me dar um livro para mim ler, eu aprendo lendo. Vocês ficam falando esse monte de coisa, minha cabeça fica confusa, eu não estou aprendendo nada. Outros viram e falam assim, eu preciso de alguém para conversar comigo, eu só aprendo se alguém falar. Eu aprendo escutando, eu aprendo ouvindo. Qual é a sua forma de aprendizado? Como é que você aprende? Isso é importante saber, isso é fundamental saber. E tem coisas maravilhosas acontecendo. Tem coisas sensacionais. Nós estamos aí com uma série de seres altamente intuitivos, e essa intuição vem justamente pela sensibilidade. Dá um piano, dá um violão, e as pessoas sentam e tocam. As pessoas que eu estou falando são crianças, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Onde você teve aula? Estou tocando. Eles pegam um telefone celular e automaticamente tocam. Um dia eu estava aqui com um sobrinho, vai fazer, fez 5 anos,
estava aqui com esse notebook e ele foi diretamente para o toque. Natural, instintivo. Para que essa coisa do teclado aqui? Que doideira é essa que vocês inventaram? Que a gente, para lidar com essa tela, precisa de digitar. Ele vai diretamente no toque, intuitivo. Não sabe digitar, não sabe ler na nossa concepção tradicional, mas aperta lá o ícone do microfone, fala o que eles têm que falar, às vezes em outro idioma, aparece para eles o que eles querem ver na tela do YouTube. Eles não sabem, às vezes, nem falar direito e estão aí dialogando com essas mídias, de uma forma, às vezes, muito mais desenvoltas do que os seus próprios pais. Do que a mim, não, porque eu sou insuperável nessas coisas aqui, nessas coisas aí. Eu tenho até os nomes das coisas. Estão entendendo? Enfim, essa é a primeira perspectiva. Esses são os primeiros entendimentos. Essas são as primeiras marcações. No próximo vídeo, eu vou tentar trazer um pouco de como Kant dialogou com isso. E Kant nos apresenta uma resposta trazendo uma integração desses dois mundos, desse mundo dos inatos, ou do inatismo, e desse mundo dos empíricos, o mundo das sensações. Como é que o grande Immanuel Kant, um cabeçudo em todos os sentidos, conseguiu nos trazer elementos de integração que utilizamos e nos valemos deles até hoje. Dá uma curtida aí. Volta aqui na próxima terça-feira, nesse mesmo horário das 18 horas, já vai estar no ar mais um vídeo trazendo um pouco mais desses desdobramentos. Vem com a gente e, se der, se inscreva no canal. O canal Bandeirantes.